Ela é fonoaudióloga, pós-graduando em Neurociência Aplicada à Aprendizagem pela UFRJ. Atuou durante 6 anos com pacientes com distúrbios neurológicos adquiridos e hoje se dedica exclusivamente ao desenvolvimento infantil. Mãe, corredora, costureira. Tema: mapeamento auditivo na infância. Peço uma salva de palmas para Samira Caetano. Bom dia, eu estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando com vocês essa que é uma tônica de trabalho e muito importante, o mapeamento auditivo na infância. O desenvolvimento auditivo, ele começa ainda no período embrionário. Na primeira semana, a gente já pode presenciar a formação do aparelho auditivo. Cerca de 20 semanas, o feto ele já é capaz de ouvir. E aos 2 anos, a cóclea se forma. Vamos fazer uma correção. Aos 2 anos, a cóclea chega à sua maturação. Ela se forma ainda no período de gestação. E aos 13 anos, a criança chega à sua maturação auditiva. Essas são as 3 queixas que eu mais recebo no consultório hoje, relacionadas à linguagem, à aprendizagem e ao comportamento. As 3 têm em comum o atraso no mapeamento auditivo. Ele começa ainda na maternidade, com o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, ele nada mais é do que um passa-falha. A criança escuta ou não escuta, mas ele é de muita importância. A cada 1000 nascidos, 1,5 apresenta problema auditivo. O segundo teste é o BERA. O BERA é um teste mais sofisticado. Ele é realizado em consultório até os 4 anos. Depois, ele é realizado em centro cirúrgico com sedação. É um teste importantíssimo para o diagnóstico diferencial na clínica do autismo e também quando a criança apresenta um atraso na aquisição da fala e da linguagem. Uma criança com 18 meses, ela deve falar por cerca de 20 palavras e aos 2 anos, essa criança já deve ser capaz de formar frases simples. Tem um vocabulário aproximado de 200 palavras. O terceiro teste, esse também é um teste bastante importante, é o da imitância. Esse teste avalia a orelha média. Se uma criança ela tem otite de repetição, se ela é uma criança que fica muito resfriada, uma criança alérgica, é importante que se avalie a orelha média. Ali no número 2, pode ficar armazenado líquido, secreção muito espessa, e isso atrapalhar o desenvolvimento coclear, que termina o desenvolvimento, a maturação coclear, que termina lá aos 2 anos. Se essa criança toda hora ouve de uma forma diferente, porque existe presença de líquido ou secreção na orelha média, isso vai gerar um problema. O quarto teste, o padrão ouro da fonoaudiologia, é a audiometria. Esse teste, diferente de todos os outros, ele precisa da resposta do paciente. E a Associação Americana de Fala, Linguagem e Audição, ela nos diz que qualquer aluno que esteja numa sala de aula
na audição, ele não pode ter perda, porque a perda vai impactar no processo de comportamento, de aprendizagem e da linguagem dessa criança. Eu trouxe para vocês a banana da fala. Nós aqui, os adultos, provavelmente temos uma perda aí em 30 dB, mas isso não causa danos, porque já fomos alfabetizados. Agora, uma criança com perda em 30 dB, eles perdem todos aqueles fonemas ao lado relacionados. E o último teste, que tem batido o meu coração mais forte, é o processamento auditivo. Enquanto todos os outros dizem se a criança escuta ou não escuta, enquanto essa criança escuta, o processamento auditivo vai falar como essa criança escuta, se a qualidade do som que ela escuta. Por exemplo, alguém que tem prejuízo no processamento auditivo, em sala de aula, a voz do professor, o barulho do ar-condicionado, o som do amiguinho folheando o livro ou abrindo um pacote de biscoito, compete em igualdade. Para eles, nada faz diferença. E o processamento auditivo, a avaliação do processamento auditivo, também serve como diagnóstico diferencial. Porque uma criança com alteração no processamento também é confundida com uma criança TDAH. Mas apenas 10% dessas crianças é de origem primária. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar essa criança, eu colocar ela perto da fonte sonora, se eu eliminar os distratores e ela se esforçar, ela vai. Ela vai capengando, mas ela vai. Mas 90% dessas crianças, o PAC é de origem secundária. Então tem mais alguma coisa aí. Além do PAC, tem o TDAH, pode ter TEA, uma deficiência intelectual e um transtorno de aprendizagem. Para finalizar, eu trouxe uma frase de uma professora muito querida, especialista no processamento auditivo. E ela diz que para uma comunicação, uma comunicação clara, é o melhor presente que você pode oferecer em qualquer relação. E eu digo para vocês que para uma comunicação clara e eficiente, começa pela escuta. Eu agradeço a atenção de vocês, a escuta de vocês. Muito obrigada.